Esse ano nós vamos passar novamente pelo período de eleição e ali no mês de outubro nós teremos que escolher os nossos representantes municipais, o prefeito e vereador. E o Brasil como um todo, mas eu digo aqui, nós de Santos, São Vicente, Praia Grande, estará diante de um posicionamento que pode definir o rumo que as nossas cidades irão tomar nos próximos 4 anos. E assim como nós vamos ter que tomar esse posicionamento de escolher, de definir quem serão os nossos representantes, assim como teremos que ter esse grande papel civil na nossa vida, nós como cristãos e cidadãos temos o dever de nos posicionar também. O texto base dessa mensagem se encontra ali em Gálatas, capítulo 3, dos versos 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro para que não saia nada da minha boca que não venha de ti. Me esconda atrás da tua cruz, Deus, e que nessa manhã tenhamos uma manhã de posicionamento na tua palavra, Deus. Amém. O que marca a vida de um cristão é a fé. Certa vez eu ouvi a história de um menino que ganhou um guarda-chuva em pleno dia chuvoso, mas ele não sabia como usar. E ele acabou se molhando todo. Com certeza, se você ver uma pessoa andando com um guarda-chuva fechado em um dia chuvoso, você vai achar aquilo muito estranho. Você vai falar, por que a pessoa está se molhando inteira e o guarda-chuva na mão? Isso acontece quando não sabemos usar a nossa fé. Ficamos desprotegidos. Os temporais da vida vão vir e nós vamos estar desprotegidos. E assim como o guarda-chuva, então, a fé também nos protege dos temporais da vida, mas precisamos usar a nossa fé corretamente. E eu queria deixar com você alguns pontos do que é a fé. A fé, ela é invisível. 2 Coríntios 5,7 diz que porque andamos por fé e não por vista. A fé é invisível. Então, se ela fosse baseada em coisas ou fatos, na verdade ela seria apenas uma crendice. A verdadeira fé não se pode ver porque ela opera antes da realização. A fé é a certeza de fatos que se esperam, é a convicção de coisas que não se veem. Então, o primeiro ponto é a fé, ela é invisível.
E a primeira coisa que eu deixo para você é: não baseie a sua fé em coisas visíveis, em coisas que você pode ver. A fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é a melhor forma de adquirirmos fé. Ninguém recebe a fé sem buscar a mesma pelo estudo e conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra fonte de fé senão ouvir e buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus é como o nosso manual de usuário. Busque fé ouvindo a palavra de Deus. Outro ponto importante sobre a fé é que ela nasce pequena. Mateus 17:20 diz: e Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Assim como uma semente pequenininha, também a fé nasce pequena. Não sei se você já teve a oportunidade, ou se você ainda não teve, pesquisa no Google depois, grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda. E muitas vezes, quando nós nos sentimos menores, é que vemos a grandeza de Deus. A semente tem em sua essência o poder de dar a vida à planta. E este poder dentro dela, então, faz ela brotar, faz ela gerar. E não importa, então, se a sua fé é pequena ou grande, importa se ela funciona. E assim como a fé nasce pequena, ela também precisa crescer. 2 Coríntios 10:15 diz: não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. E uma semente cresce quando ela germina, e assim também a nossa fé precisa crescer a cada dia. Nós não podemos nos acomodar com o que sabemos ou com o que cremos, mas precisamos buscar a Deus a cada dia mais. A gente não pode se conformar com aquilo que a gente já sabe de Deus. A gente precisa se alimentar, porque Deus é uma fonte inesgotável. E se você não se alimentar espiritualmente, a sua fé vai definhando. A fé, ela é provada. Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Nós somos provados o tempo todo em nossa fé. Por exemplo, eu não posso saber se tenho fé para ser curado se eu não passar por uma enfermidade. Então Deus permite provas que são oportunidades para vivenciarmos os milagres da fé. Esses são testes que passamos para termos experiências com Deus. A nossa fé é provada para ser aprovada. E por fim, o que é a fé? A fé é um escudo. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando colocamos a nossa fé na frente, ficamos protegidos como um escudo. Por isso, na armadura de Deus, a fé é como um escudo. Ela vai adiante das nossas armas, ela vai adiante do nosso corpo. A fé salva. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é a chave que nos abre a porta da salvação. Somente se cremos na graça de Deus que nos ama e nos perdoa, é que nós podemos alcançar a vida eterna. A salvação é um mistério para a razão humana, mas para a fé é algo essencial. E eu gostaria de destacar esse versículo, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. A expressão original de fé é depositar confiança. E quando depositamos confiança, entramos em duas dimensões da fé. Primeiro, uma dimensão íntima, em que nosso homem interior é fortalecido nas convicções. E outra dimensão da nossa atuação, vez que passamos a agir segundo essa convicção de fé.
Então, na fé, nós temos nossas convicções fortalecidas e agimos mediante essas convicções. A palavra de Deus, ela consegue ser tão incrível e ao mesmo tempo poderosa que em todas as suas páginas ela nos inspira a ter fé. Ela nos inspira a viver uma realidade sobrenatural. E viver pela fé, nós sabemos que é um desafio muito grande. E quais são os cenários que temos poder de atuação? Vamos lá. Começando primeiro como cenário principal, que é a igreja. Nós estamos na igreja juntos, unidos para sermos fortalecidos, para sermos edificados, para cuidarmos uns dos outros, para levantarmos uns aos outros. E aqui, de certa forma, nos sentimos protegidos dentro da igreja. Nos sentimos abrigados. Ou pelo menos a igreja deveria ser um local onde chegamos caídos, vamos ser erguidos, então, pelo irmão ou pela palavra. Outros cenários. O nosso tempo sozinho com Deus, o nosso tempo devocional. Faculdade, família, trabalho, obrigações, amigos. E esses cenários que eu acabei de mencionar, praticamente a nossa vida diária, são cenários que precisam ser invadidos pela presença de Deus. E como é que você consegue levar a presença de Deus para esses lugares, para esses ambientes, para esses cenários de atuação? Você só consegue levar Jesus para esses ambientes se você agir na esfera da fé. 1 João 4,13 diz: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. 1 Coríntios 15,14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Não adianta queremos agir na esfera das nossas forças, pois se agirmos por meio da fé, as nossas obras são mortas. Se não agirmos através da fé, as nossas obras são mortas, são vazias. É como o povo de Laodiceia. Eles estavam agindo conforme as suas forças, conforme o que eles achavam. Não estavam nem aí para Deus. Eles eram bons. E olha que a palavra de Deus fala sobre isso. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Portanto, a centralidade das nossas ações precisa estar na fé, pois uma não vive sem a outra, não sobrevive sem a outra. E o nosso maior desafio é viver num ambiente de fé que nos permite levar a realidade do céu por onde nós andarmos, em todas essas esferas, esses lugares, esses poderes de atuações que nós temos, nós acabamos vivendo no nosso dia a dia. E você provavelmente já leu sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali em Daniel 3. E esses três jovens, cujos nomes hebraicos verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias, colocaram suas vidas em risco quando optaram por não se curvar diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Pois se fizessem isso, eles violariam o primeiro e segundo mandamento que Jesus tinha deixado. Recusar-se a curvar-se diante da imagem também significaria que eles seriam lançados vivos na fornalha ardente do rei. E veja a inspiradora resposta durante a última oportunidade que eles tiveram, onde os homens disseram: vocês não vão
reverenciar a imagem, vocês não vão adorar o rei Nabucodonosor. E eles disseram: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ao invés de violar o compromisso que eles tinham de obedecer a Deus, eles colocaram a vida deles nas mãos de Deus. Eles não sabiam se Deus ia intervir ou não. Não tinha como saber. Eles sabiam que Deus poderia, mas eles não sabiam que Deus faria. Independentemente do resultado, a sua fé viva lhes dava a convicção de que deveriam pôr Deus em primeiro lugar. E um princípio que Jesus também enfatizou durante o seu ministério terreno, ali em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como exemplo de seu poder, Deus interveio, poupou a vida daqueles homens. E apesar de terem sido amarrados e jogados na fornalha, a palavra de Deus diz que o rei mandou aumentar o fogo, acho que 7 vezes mais. Tanto que os homens que estavam levando eles foram queimados pelo fogo e eles não. Eles saíram ilesos. E o nosso desafio é: permaneça no ambiente de fé em Cristo Jesus e passe a levar a realidade dos céus por onde você estiver. Veja que a palavra de Deus diz a respeito disso ali em Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem o aperfeiçoa. Ele, Jesus, não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele pediu a paz, se possível, mas pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus! Olha que a palavra de Deus fala a respeito dos dias de maior alegria para aqueles que vencerem. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o encerramento da carta para aquele povo da Laodiceia. E Jesus está clamando através da vida de João ali, quando ele escreve essa carta, ele está dizendo: eu depositei a minha confiança em vocês, eu dei dons a vocês, vocês são sim bons, mas vocês precisam entender que eu sou o Amém, eu sou o princípio, eu sou a testemunha fiel, eu sou o alicerce. Vocês precisam construir em mim. Vocês têm tudo isso, mas vocês precisam de vestes brancas. Vocês têm um centro de moda, mas vocês precisam de vestes brancas. Vocês têm riquezas, mas vocês precisam do meu ouro refinado. Vocês têm o melhor colírio, mas vocês precisam do meu colírio para ver. Agora eu te pergunto novamente, você tem entendido como é que você faz para ser um vencedor? 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? Jesus. Em Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Jesus não deixou que a cruz, que era um sinal de morte, pudesse entristecê-lo ou envergonhá-lo. Muito pelo contrário, Jesus não estava focado na humilhação de morrer na cruz, mas ele se apegava na alegria que tinha de voltar para o Pai, na promessa que ele sabia que ele tinha em Jesus. Jesus se apegava na promessa.
Hoje as pessoas sentem vergonha de servir a Jesus. Hoje as pessoas não se arriscam, não se lançam nos braços de Deus. E nesses últimos dias você vê mais as pessoas, e nesses próximos dias, nesses próximos meses, nós vamos ver mais as pessoas defendendo o candidato do que falando de Jesus. As redes sociais vão virar palanque. E claro que tudo isso é muito válido. Acredito que você deve se posicionar mesmo na sua vida, na nossa vida civil, na nossa responsabilidade civil. Mas por que não fazermos com a mesma intensidade com Jesus o que fazemos, por exemplo, um político? Quando nós queremos defender, seja o A ou seja o B. Fazemos com todas as forças. E é impressionante, todos os dias tem alguém falando bem de um, mal de outro, bem de um, mal de outro. Todos os dias. E se nós tivermos essa mesma determinação para falar de Jesus, muita gente conheceria Jesus ainda mais. O que prende a atenção hoje? O que gera maior expectativa em nós jovens, por exemplo? Será que é o fato de nos alegrarmos em Deus, que um dia virá nos buscar e por isso hoje dedicamos a nossa esperança nele? Ou será que nós colocamos as nossas expectativas nas nossas próximas postagens no Instagram, no Facebook, nos nossos próximos passos? No que a sua fé está baseada? A nossa fé precisa estar baseada em Jesus, pois Ele sim é o nosso refúgio bem presente em tempos de angústia, pois Ele sim pode transformar o nosso caráter, porque Ele sim pode nos dar uma nova vida, porque Ele sim pode nos dar uma nova natureza, porque Ele sim pode nos dar uma nova esperança, porque Ele sim pode nos dar uma nova transformação. Enquanto o ambiente da igreja possibilita a alguns agir com as suas mãos sujas, você se protege e se esconde nos seus pecados. Você que tem os seus pecados de estimação e acha que não tem problema com isso, acha que um dia vai passar, mas sabe o que vai acontecer? Jesus, Ele sim, não irá permitir que a igreja seja manchada pelo agir daqueles que não querem ser transformados pela palavra de Deus. Muitos dizem, a minha luta é essa, mas agora a minha luta é essa. Eu fico me perguntando, o que eu tenho que fazer? Eu me deito e me levanto todos os dias e minha vida não muda. Eu não quero essa vida, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Quer saber por onde começar? Quer sair da zona de conforto? Escute isso e coloque em prática. Comece a ter uma vida com Jesus. Esse é o plano, esse é o segredo e a gente complica. Comece a ter uma vida com Jesus, pois Ele sim pode fazer de você bem-sucedido na vida. E eu não estou falando de bens materiais, por favor, não me entenda mal. Nenhum homem de Deus pode ficar parado diante das dificuldades. Nenhuma mulher de Deus pode perder sua importância diante dos seus maus desejos. O que muitos de nós acabamos esquecendo é que, Tiago 1, 14 a 17, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto. A nossa fé precisa ser uma fé que vai gerar resultado. A fé nos possibilita viver no sobrenatural. Não sabemos o que iremos experimentar, mas confiados em Deus temos a certeza que os sinais e maravilhas de Deus vão se manifestar. A fé nos tira da zona de conforto. E quando aprovamos o ambiente da zona de conforto, ele começa a ditar as regras da nossa vida. Nos tornamos refém do que aquele ambiente pode tornar, e o pior lugar para se estar é nesse ambiente de zona de conforto.
E o que faz você sair da zona de conforto? Posicionamento e foco. Quando agimos em obediência à palavra de Deus e cremos que o melhor vem de Deus, nós nos tornamos assim praticantes da fé. Hoje em dia, quase ninguém se utiliza da fé. Hoje em dia, pouco se fala sobre ter um posicionamento de fé. Ou seja, nós conhecemos a palavra, mas nós não colocamos em prática aquilo que não vai de encontro às nossas necessidades. Vou te dizer melhor. Nós conhecemos a palavra, mas nós só colocamos em prática aquilo que atende às nossas necessidades. Aquilo que é bom pra gente. Aquilo que traz um certo incômodo, não é bom. Tem gente que usurpa da palavra para justificar os seus próprios erros. Tem crente que justifica os seus erros baseados na opinião de outros. E tome muito cuidado com o que você assiste e procura no YouTube. Se você tem dúvida sobre algo e não sabe se é pecado ou não, você vai arranjar ali no YouTube ou em qualquer outro lugar algo para satisfazer a vontade que já está no seu coração. Você vai encontrar gente falando que não tem nada a ver e você vai ter gente falando que pode sim fazer. E quer saber como largar o pecado? Arrependimento das obras mortas e mudança de atitudes. Não adianta você dizer que se arrepende e continuar a viver uma vida que está totalmente longe de Deus. Vivendo uma vida onde Deus não habita. Arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento é transformação de vida, deixar de fazer. Você acha que quando você comete os seus pecados de estimação, Deus está ali? Pior de tudo é saber que estamos fazendo coisas erradas e não fazemos nada para isso. Peça ajuda, não se conforme. Eu sei o quanto é difícil, mas não desista, não para de lutar. Já ouvi muitos dizendo: eu vou revolucionar a minha cidade, eu vou revolucionar a minha faculdade, eu vou revolucionar o meu trabalho, todos lá serão batizados, eu quero ver a minha cidade rendida a Jesus, vamos pisar na cabeça da serpente, vamos às portas do inferno para saquear as vidas que lá estão aprisionadas no pecado. E sabe o que acontece com muitos desses? Alguns se perderam em meio dos ambientes que eles mesmos diziam que seriam transformados. Muitos abandonaram a fé, muitos tiveram vergonha de levantar a bandeira de Jesus e sofrer acusações ou serem taxados por levar o amor de Jesus. Muitos caíram na mornidão, caíram nas suas próprias tentações e o pior, caíram tanto dentro da igreja como fora dela. Ali em Filipenses 2,17 diz: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com vocês. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para contemplar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devam ficar contentes e se alegrar comigo. Quando nós vivemos como verdadeiros filhos de Deus, nós devemos brilhar como as estrelas do céu. Ou seja, as pessoas precisam ser atraídas pela presença da luz de Jesus que está na nossa vida.
Muitos reparam nas estrelas, admiram a beleza das estrelas, mas alguns não irão dar valor para isso e muitos não ligam para isso. O mais importante é que Deus quer ter motivo de orgulho de cada um de nós. E eu pergunto para você nessa manhã, como igreja, estamos orgulhando o nosso Deus? Vamos lá, igreja. Vamos começar a olhar para dentro de cada um de nós. Quantas vezes julgamos ou acusamos a vida de alguém? Quantas vezes nos rebaixamos aos desejos da nossa carne, ao invés de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes colocamos à disposição da morte o local que deve ser o templo do Espírito Santo? O que está sendo gerado através da sua fé? Veja o que a palavra de Deus nos ensina através da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus iria cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Eu incentivo você, e a mensagem dessa manhã é de posicionamento, a vivermos no ambiente de fé para que o Deus do sobrenatural possa operar milagres e maravilhas no nosso meio. Se cremos que Ele morreu e ressurgiu, também devemos crer que a salvação nos possibilitou viver uma nova vida em Jesus. Portanto, viver pela fé é depositar a nossa confiança naquele que nos virá para nos resgatar. E isso deve ser todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe através dessa mensagem a entendermos o nosso real posicionamento e a nossa vida com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.